Olá pessoal, bom dia, sou Eunice Salles e mais uma vez estou aqui para falarmos a respeito de assuntos espirituais. Bom, vamos nós. Eu havia prometido para vocês que eu contaria aqueles assuntos, aquelas experiências ocultas por mim e que estava na hora de revelar, ok? Já comecei a semana passada falando a respeito. Hoje, gente, eu vou falar sobre o despertar às 3 da manhã. Eu sou despertada todas as manhãs, 2h55, 2h56, e aí, sabe, mesmo que eu cochile, eu sou despertada. Antigamente era assim, eu estava dormindo e de repente, blaf, caía as coisas no chão. Eu acordava meio atordoada e buscava o que caiu, o que aconteceu. Não tinha nada, absolutamente nada. E eu tentava voltar a dormir. Daqui a pouco dava a impressão que o quadro caía da parede, ou o livro caía, e eu achava que tinha ratos dentro do meu quarto. E procurava o rato, virava a casa inteira, e cadê rato, que nada. Eu não tinha noção de que eu estava sendo despertada para orar. Teve uma confusão também na mente de Samuel, quando ele foi despertado na madrugada. E ele achava que era Eli que o estava chamando. E quando alguém chamava Samuel, aí ele chegava para o Eli e falava, o profeta Eli falava, estou aqui. E ele falava, eu não te chamei. Aí ele voltava a dormir. Daqui a pouco a voz falava, Samuel. Aí ele fazia a mesma coisa, sabe, né? Sabe? Levanta e pergunta a Eli, o que foi? Até que Eli falou para ele, é a voz do Senhor. Quando ele te chamar, você diga, Senhor, eis-me aqui. Fala, eis-me aqui. Bom, então, 3 horas da manhã, ele nesse dormindo, as coisas caíam e eu não estava ainda entendendo o motivo pelo qual aquilo acontecia às 3 horas da manhã. A não ser pelas suposições de pessoas que diziam que o portão do inferno é aberto às 3 horas da manhã, por isso os demônios ficam atormentando as pessoas às 3 horas da manhã. De certa forma, eles têm razão. De certa forma, eles têm razão. Daí o lado espiritual diz, às 3 horas da manhã, os obsessores realmente usam desse recurso para poder fazer maldade, para implantar pensamentos ruins nas cabeças das pessoas. E aquelas pessoas que, como Samuel, eram e são despertadas nesse horário, é para fazer o quê? É para orar, gente. Para orar não só por sua família, mas pelo planeta, pelas pessoas. E por esse motivo, eu, Helenice Salles, sou despertada às 3 horas da manhã e acreditem, é para fazer oração. E é isso que eu faço. Daí, eu estou dormindo, ainda não tinha conhecimento. Estava dormindo e de repente, em meu ouvido, algo como uma trombeta tocava no meu ouvido, uma corneta tocava em meu ouvido. E eu acordava em sobressalto. Meu Deus, o que é isso? Não era nada, não era ninguém. Daí eu tentava cochilar outra vez e aquela corneta no meu ouvido. Eu ficava doidinha, gente. Acordava e, meu Deus, o que está acontecendo? É algum espírito que está fazendo isso comigo? É algum, sabe? Ficava perturbada mesmo. Não entendia do assunto, então não buscava nenhum tipo de conhecimento. Até que eu passei a ouvir vozes. Estou dormindo e uma voz masculina fala, filha, acorda. Uma voz suave, masculina, firme, falava, filha, acorda. Hoje não fala mais, tá, gente? Eu já acordo naturalmente às 3 horas da manhã. E assim, eu ficava naquela, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu acordo nesse horário? Eu já não aguento mais isso, me deixa dormir a noite inteira. Oh, meu Pai do céu, tenha misericórdia, por que o Senhor faz isso comigo? Eu sempre, sabe, questionando a Deus e brigando a Deus como uma filha rebelde. Daí, vou dormir e a voz, filha, acorda. Bom, daí eu passei a investigar mais sobre o assunto. Vi que as pessoas que diziam que o portão do inferno era aberto às 3 da manhã e as outras pessoas diziam que os espíritos obsessores usam desse recurso para perturbar as pessoas, que eu passei a pesquisar mais e descobri que realmente algumas pessoas, eu digo que são pessoas especiais porque não tem outro termo, tá? Não vou dar aqui uma de falsa modéstia para dizer
Ai, a coitadinha de mim acorda às 3 horas da manhã. Não, eu acordo e dou graças a Deus por isso. É um privilégio poder acordar e poder fazer minhas orações às 3 horas da manhã. E eu faço. Acordo às 3 horas da manhã, não precisa mais Deus me chamar, porque já ficou gravado, né, no meu relógio biológico, às 3 horas, 2 e pouca da manhã eu já começo a despertar para fazer orações. Confesso que às vezes eu estou com preguiça e faço oração deitada mesmo, mas sei que não é o certo, eu tenho que levantar e ajoelhar para poder orar. E assim eu faço, gente, essa é a minha vida. Pronto, falei. Vamos falar outro assunto. Certa noite, eu estava tranquilamente dormindo, de meia-noite às 3 horas da manhã, aquele sono tranquilo e reparador de paz que Deus me dá, quando de repente eu senti uma presença em meu corpo. Daí eu levanto, assustada, acendo a luz, procuro, não tem nada nem ninguém. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sentindo que tem uma presença aqui. E por várias vezes aconteceu dessa maneira. Eu desperto, assustada, procuro, ninguém. Acendo a luz, não tem nada, absolutamente nada. Daí eu volto a dormir. Não consigo de jeito nenhum por causa daquela presença. Foi quando, de repente, na minha mente, algo me ensinou o quê? Para enxergar o invisível, feche os olhos. Então, quando eu senti aquela presença, eu já não me preocupei em acender a luz nem abrir os olhos. Fixei meu pensamento e o que eu vi, gente, foi uma coisa horrível que eu vi. Então, Helenice, você quer dizer que de madrugada, com as luzes apagadas e com os olhos fechados, você enxergou exatamente isso, gente. Nós que temos esses dons espirituais, nós não precisamos de olhos físicos para enxergar as coisas. Eu enxergo as coisas com os olhos físicos e com os olhos espirituais. E todos que têm a mediunidade têm também esse dom de enxergar, não só com os olhos físicos. Falam com a mente, tipo telepatia, enxergam também com a mente. Ok, fechei meus olhos, deitei e simplesmente fingi que estava dormindo. Quando eu percebi algo me tocando. Não senti medo, confesso para vocês que graças a Deus eu perdi o medo. Senti algo me tocando, mas eu sentia como se fosse patas de caranguejo, sabe assim, não tinha dedos, era como se fosse desse jeito, mãos fechadas me tocando. Quando chegou perto do meu pescoço, eu percebi que aquele ser queria sugar a minha respiração. Quando ele chegou perto de mim e eu consegui enxergar, visualizar a sua aparência, era algo horrível. Era algo terrível, gente. Era um ser preto, completamente preto, em forma de aranha. Tá, então você, de madrugada, no escuro, com os olhos fechados, enxergou um ser preto. É isso mesmo que eu tô falando para vocês. Por esse motivo é que eu decidi não contar. Não vou falar que as pessoas vão debochar. Tá, o que eu vi foi isso, exatamente isso que eu tô falando para vocês. Um ser com a cabeça oval, tá? Os olhos redondos, enormes. Os dentes, eu lembro dos dentes, gente, que foi uma coisa horrível. Parecia uma aranha, os dentes minúsculos, pequenininhos, e assim, um em cima do outro. Sabe aquele componente do molejo, que tinha os dentinhos assim meio... Então, os dentes lembravam os dentinhos dele. Sabe, os dentes minúsculos, pequenos, mas você enxergou tudo isso no escuro? Ele disse, eu enxerguei tudo isso no escuro e não tem porquê dar maiores explicações, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele se aproximou de mim, eu simplesmente ordenei que ele descesse do meu corpo, que ele não tinha permissão para me tocar. E ele não saiu, não pulou, sabe? Ele simplesmente deslizou e sumiu. E eu comecei a fazer oração e pedir ajuda de Deus. E graças a Deus ele não apareceu mais, sumiu completamente. Graças a bom Deus. Bom, outra coisa que eu também achei difícil de contar para vocês. Outro dia eu estava meditando, eu tinha feito minhas orações e simplesmente relaxando a mente, escutando mantras e bem tranquila, sabe? Bem
longe da realidade que me cerca. Quando eu senti, que eu sinto até hoje, tá, gente? Quando eu faço orações, eu sinto minhas mãos, os dedos das minhas mãos, eles pulsam, tá? Eles batem, tipo o pulsar do coração. Eles ficam pulsando, todos os 10 dedos de minhas mãos. E em minhas mãos parece que tem uma rotação assim, que até hoje eu não sei direito o que é, depois eu vou buscar na internet, que eu não sei muito bem o significado disso, mas eu sinto rotação, assim, na palma da minha mão. Os meus pés, eu sinto vibrações, sabe? Assim que eu começo a orar, a primeira coisa que acontece são com meus pés, eles começam a vibrar. E vai tomando conta de todo o meu corpo, uma energia incrível cobre todo o meu corpo e eu me sinto envolvida dentro daquela energia que tomou conta de mim. E é assim que acontece comigo todas as noites. Já falei que eu não tenho motivos para estar inventando histórias aqui mirabolantes. Acontece mais, tá? Certa noite eu estou meditando e eu senti todos esses acontecimentos, né, essas coisas, pés vibrando, os dedos pulsando, uma rotação que dá assim na minha mão, quando de repente essa rotação veio bem na minha testa. E eu senti como, tipo, sabe, um batedor de ovo, uma batedeira? Começou a na minha testa, gente. Depois é que eu aprendi que é o terceiro olho, né? Aí começou a fazer aquela rotação. Eu não fiquei com medo, não. Eu fiquei bem quietinha. Eu falei, se tiver de acontecer, vai acontecer. Chega de ter medo, pelo amor de Deus. Larga de ser medrosa. Quando, de repente, parece que deu um tremor no meu corpo inteiro. Gente, foi uma coisa incrível. Brrr, parece que eu tomei um choque elétrico, sabe? E eu fiquei assim, eu falei, caraca, Deus, o que é isso, Jesus? Deu um tremor, parecia um abalo sísmico em todo o meu corpo. E aquilo ficou... Bom, é isso, gente, que me acontece e por esse motivo eu decidi que as pessoas não precisavam saber disso. Mas o lado espiritual, quando diz que você tem que contar tudo, é tudo mesmo. Pronto, é isso que acontece comigo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Sim, tenho sim. As pessoas que buscam conhecimento, elas encontram sabedoria através do conhecimento que armazenam em si. Então, se você tem dúvida se é verdade ou não que essas coisas me acontecem, olha, gente, se eu tivesse, por exemplo, como eu estava antigamente na igreja evangélica, eu seria tido como uma profetisa. As pessoas iriam em busca da profetisa Helenice Salles. Se eu tivesse no espiritismo, as pessoas procurariam a médium Helenice Salles. Como eu não tenho religião, não tenho, sabe, nenhum conceito de religião, não sigo nenhum. Então, eu sou simplesmente Helenice Salles, dona de casa, mãe de família, avó. Eu trabalho normalmente, a minha vida segue o rumo normal das coisas. Eu não busco nada a mais nem a menos do que Deus possa me dar. Então, eu jamais vou me aprisionar como eu fazia antigamente. Eu buscava um esconderijo. Eu vivia atrás das cavernas com medo desse meu lado, de assumir esse meu lado espiritual. Por 60 e poucos anos, eu me escondi com medo de que as pessoas soubessem que eu sou o que sou. E é isso que eu sou. Bom, se vocês acreditam, tudo bem. Se não, tudo bem também. Nós não vamos entrar em conflitos por causa disso, ok? Tá tudo bem. Jesus, na Bíblia, gente, tem a história de Samuel, né, que ele era desperto também na madrugada. E quando ele escutou aquela voz chamando Samuel, Samuel, ele achou que era Eli que estava falando com ele. Então ele foi e se apresentou a Eli. Eis-me aqui, Senhor. E ele falou, eu não te chamei. Aí ele voltou a dormir. Aí a voz chamava ele, Samuel, Samuel. E assim foi indo, até que ele entendeu que era a voz de Deus que queria falar com Samuel. E ele disse, da próxima vez que essa voz te chamar, você diga, Senhor, eis-me aqui. Pode falar. Então, se eu estou me comparando a Samuel,
Eu sei lá quem eu me comparo, gente. Eu sou eu, você é você. E somos diferentes, pensamos diferentes. Mas não é por esse motivo que nós precisamos entrar em conflitos. Se vocês acreditam ou não nas coisas que eu falo, tá tudo bem. Em nome de Jesus, sigamos em paz. E Jesus falou o que também? Sim. Então, quando eu comecei a perceber esse meu lado espiritual, eu pensava assim, qual o objetivo disso? Tem que ter um objetivo. Se o meu sonho era poder fazer imposição de mãos na cabeça das pessoas e curá-las, se era esse o objetivo, por que não encontrava objetivo para eu passar por aquilo? Por quê? Para quê? Sabe? Eu tinha essa dúvida comigo. Daí eu lembrei que Jesus falou o seguinte, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tu farás coisas maiores do que eu faço. E eu ainda não adquiri essa fé do tamanho do grão da mostarda. Porque quando eu adquiri, logicamente a primeira coisa que eu iria querer era ajudar as pessoas nos seus sofrimentos. Vocês conhecem o tamanho do grão da mostarda? Deixa eu levantar aí para que vocês conheçam. Olha, gente, deixa eu tirar aqui, peraí. Aqui está, gente, o grão da mostarda. Cadê? Aqui, ó. Que minúsculo que ele é, ó. Tá vendo? Pronto, caiu tudo, ficou só um. É tão pequenininho, que acho que a formiga tem 3, 4 vezes o seu tamanho, uma formiguinha. É muito minúsculo. Aqui, ó. Aqui está, os grãozinhos da mostarda. Então, Jesus falou que se nós tivéssemos o fé do tamanho do grão da mostarda, que nós faríamos coisas maiores que ele. Por que ele falou isso? Porque ele tinha seu tempo contado, né? E nós ultrapassamos. Então, nós conseguiríamos mover montanhas. Nós não temos um grão de mostarda de fé em nossas mentes, caso contrário, nós nem adoeceríamos, nós curaríamos nossas próprias doenças, nós resolveríamos todos os problemas sem precisar de psicólogo, psiquiatra. E é isso, gente, a vida é desse jeito, é dessa forma. Bom, eu prometi para vocês que falaria sobre a turmalina negra. Vou falar pouco porque o meu tempo está contado, tá? Eu tenho compromisso daqui a pouco. Essa é a turmalina negra, tá? Essa aqui é na sua forma bruta, tá, gente? Vendo? Ela não foi lapidada, tá na forma bruta. E essa daqui é também a mesma pedra, turmalina negra, tá? Essa pedra, gente, é um cristal maravilhoso que serve como proteção de energias. Não é só energia negativa, não. Por exemplo, essa turmalina grande, eu uso ela próximo àquele aparelho do Wi-Fi, né, do roteador. Coloco lá para poder evitar de causar problemas de saúde, né? Porque nós sabemos que todo aparelho eletrônico, eletroeletrônico, ele transmite ondas que fazem mal, principalmente ao cérebro, né? A gente fica um tanto quanto perturbado. Então, a turmalina negra na forma bruta, eu tenho ela grande e tenho ela pequenininha. Essa pedra pequenininha, eu uso em meu pescoço quando? Quando eu vou em lugares que eu sei que as energias lá não são tão boas, quando eu estou perto de pessoas com baixa vibração, quando eu vou ter encontro com a pessoa, quando eu saio assim para lugares que eu sei que como aquilo que as pessoas chamam de médium esponja, sabe? Se eu chegar perto de uma pessoa com as vibrações em baixa, aquilo também me atinge. Essa que é a verdade. Então, esse cristalzinho, ele tem também a capacidade de afastar as energias ruins. Ela absorve, essa pedra ela absorve a energia ruim, fazendo com que aquela energia não nos atinja. Então é sempre bom você colocar uma turmalina negra próximo ao roteador, né? Aparelho de televisão, tá? Para poder aquelas ondas magnéticas não fazer tanto mal pra gente. E no mais, é só isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que eu tenha explicado direitinho. Espero também que vocês entendam que eu fiquei receosa de contar essas coisas porque as pessoas são terríveis, cruéis em seus julgamentos. Mas se vocês acompanham meus vídeos, é sinal que vocês, logicamente, têm conhecimento do assunto ou estão buscando conhecimento.
Eu sou Helenice Salles e essas coisas me acontecem há mais de 60 anos, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o olho grego. Vocês conhecem o olho grego? É esse aqui. A pedrinha com o olhinho no meio, tá vendo? E depois a gente vai falar sobre o olho grego. No mais, fiquem com Deus. Obrigada por assistir meus vídeos. Não façam julgamentos precipitados. Estudem a respeito do assunto. Gente, haverá um tempo, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Haverá um tempo em que nós seres humanos, tá? Não precisaremos mais de médicos, nem psicólogos, nem psiquiatras para tratar os nossos problemas físicos. Por quê? Os nossos problemas, eles serão resolvidos através das ervas, dos cristais. Por isso que digo, aprendam mais a respeito do poder dos cristais. Aprendam mais a respeito dos poderes dos chazinhos, da vovó, das ervas, tá? Porque será de grande utilidade no futuro. Nós teremos que aprender porque nós teremos que desenvolver remédios das plantas. É tão verdade o que eu falo com vocês que no futuro bem próximo, se nós não preservarmos as florestas e não aprendermos mais sobre as plantas, nós teremos dificuldades em adquirir remédios para nossos problemas de saúde. Aprendam como fazer um xarope, aprendam como fazer um remedinho para... Eu tenho até para mostrar para vocês, eu prometo que no próximo vídeo eu mostro para vocês algumas das loções que eu crio meus próprios remédios, tá? Remédio para tudo que vocês imaginarem, eu mesma crio meus remédios, dificilmente eu busco médico. Quando os problemas devam ser tratados com pessoas especializadas sobre o assunto, logicamente eu marco consulta médica e é o normal, tá? Todo ser humano tem que procurar os médicos para poder ou prevenirem ou tratarem alguns problemas de saúde. Quando se trata de coisas que eu sei que eu posso curar em minha própria casa, eu mesma faço os meus remédios. Para isso, graças a Deus, eu tenho um vasto conhecimento sobre plantas. Gosto muito de preparar os remédios para dores no corpo, para dor de cabeça, para xaropes, analgésicos, tá? Inclusive, eu vou ensinar para vocês um analgésico que é feito, é muito bom, tá? Tem um efeito maravilhoso e eu vou explicar para vocês com detalhe, eu prometo para vocês no próximo vídeo, porque aqui nós iremos tratar tanto de assuntos espirituais como das plantas, dos cristais, tá bom? Coisas que serão de grande proveito no futuro. Então, a medicina que hoje é utilizada, elas, de certa forma, deixarão de ser necessárias, porque os seres serão ensinados a trabalharem com plantas, com ervas, com cristais, para energizar seu corpo, para se livrar das doenças e curarem seus males físicos. E os espirituais são tratados com os cristais. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Agradeço pelo tempo que vocês estão me ouvindo. Fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. No próximo vídeo eu prometo que eu vou ensinar. Falarei sobre o olho grego, tá? E também sobre um remédio milagroso para tirar dores nos ossos, dores nas costas. Eu sou Helenice Salles. Muito obrigada por me escutar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.